Olá, querido, querida, muito bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Eu hoje quero chegar até você nesse Rio de Janeiro hoje chuvoso, bastante chuvoso, porém com chuva ou com sol, glorificando e exaltando o nome do nosso Senhor pela sua vida, pelo dom precioso da sua vida que Deus fez para que você vença, fez para que você seja feliz, amém? Feliz aqui na terra e feliz no porvir, que é no céu. Eu espero que você entre no céu. E se você quiser saber quais são os parâmetros para entrar no céu, leia a Bíblia, que é a palavra de Deus, que nos ensina todas as coisas, amém? Eu hoje quero falar com você, eu estava pensando, eu estive em contato com uma amiga, que é de São Paulo, e aí eu gravei uma mensagem para ela e ela me respondeu se, poxa, Sônia, eu estou chorando até agora, de tanto que esta mensagem falou ao meu coração. Em razão disso, eu então resolvi gravar para todo mundo, porque a dela foi feita no WhatsApp, não é possível compartilhar no YouTube e no Facebook, onde eu tenho perfis. Amém? Eu gostaria, conforme eu fiz com ela, de antes falar de um testemunho que eu quase não falo, não trato, um testemunho de vida meu, de vida espiritual, que foi uma certa vez eu ter estado assim muito entristecida em razão da minha filha estar longe da minha presença, ou seja, ela ia passar a estar longe da minha presença. Então eu fiquei assim muito entristecida e na minha muita tristeza eu me despedi dela e fui andando pela rua, não tendo conseguido conter as minhas lágrimas. E chorava, 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 andava e chorava, e entendi que eu não deveria fazer sinal para o ônibus e ir para minha casa de ônibus, porque eu seria assim, vamos dizer, atrapalhada naquele meu momento de desabafo, Então eu decidi ir a pé. Então eu atravessei 2 bairros até chegar à minha casa, chorando, mas a minha intenção, eu pensava enquanto andava e chorava, era chegar em casa o mais rápido possível e me sentir nos braços de Deus, que era a pessoa que naquele momento eu considerava que era a que conseguiria compreender a razão das minhas lágrimas, da minha tristeza, da minha dor. Então eu fui para casa nesse intuito e ao chegar em casa eu me ajoelhei no chão do meu quarto e passei exatamente uma noite inteira ajoelhada, chorando. A minha oração foram as minhas lágrimas. E eu percebi em um dado momento, assim como se fosse um calor, mas não era um calor porque o quarto estivesse fechado, não houvesse ventilação. Era um calor que para mim veio traduzido como a presença de Deus naquele lugar. Ou seja, Deus foi me visitar, Deus me visitou naquele momento de uma dor profunda. E aquilo que eu tinha desejado nas minhas lágrimas caminhando pelas ruas, aconteceu. Eu queria estar nos braços do Senhor, eu queria que Ele me pegasse no colo, e foi exatamente assim que eu me senti. E eu não lembro de ter sentido dor nos joelhos, nas pernas, na coluna, por ter ficado ajoelhada uma noite inteira, mas eu fiquei prostrada, ajoelhada no meu chão, no chão da minha casa, chorando aos pés do Senhor. E eu me senti ali, de fato, nos braços do meu Deus. E para que eu tivesse plena convicção de que não era uma coisa da minha cabeça, eu percebia um calor muito forte em torno de mim. E este calor era a presença do Senhor. Então, quando eu falei isso com a minha amiga, eu falei para ela, assim, olha, existe uma diferença entre receber uma visita e ter a visitação. A visitação apenas Deus pode fazer. Visita qualquer pessoa faz,
a gente vai à casa de um amigo, de uma amiga, a gente leva alguma coisa para não chegar lá de mãos abanando, mas visitação, que é o que eu quero falar, e eu entendo como a manifestação do poder de Deus em face de alguma situação que estejamos vivendo ou necessitando ser livradas, sermos livrados dela, né? E no meu caso ali, era o meu coração que precisava de consolo. Então, eu tive a visitação porque não apenas eu tive consolo, mas eu percebi a presença de Deus. Então, eu orei pela minha amiga pedindo a Deus que ele fizesse que ela percebesse a presença de Deus ao lado dela. E parece que ela teve a oração atendida em favor dela, né? Tanto que ela me mandou uma mensagem dizendo que ela estava chorando muito porque sentiu muito a presença de Deus na mensagem, né? Mas eu também mencionei a ela, né, sobre Lucas 10, Novo Testamento, Evangelho segundo escreveu o médico Dr. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38, está escrito assim: indo eles de caminho, Jesus entrou em um povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, e esta ficava assentada aos pés do Senhor Jesus Cristo, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, tu não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Jesus respondeu-lhe: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Eu lembrei dessa passagem porque ali eu e a Maria ficamos iguais. Nós escolhemos a melhor parte, que foi nos ajoelharmos diante do Senhor e ouvirmos dele, sentirmos dele aquilo que nós precisamos sentir no nosso dia a dia, né? A gente até entende que a Marta tivesse necessidade de trabalhar, de, enfim, fazer muitas coisas, porque aonde Jesus ia, ele levava os discípulos. Então não era pouca gente que entrava ali na casa da Marta. Mas quando ela coloca Jesus contra a parede para que Jesus tirasse a Maria da sua presença e permitisse que a Maria fosse para a presença da Marta, para a presença das panelas, para a presença do fogão, para a presença de todas as coisas que ali estavam acontecendo, e que, óbvio, ela estava bem intencionada, Marta, né? Não tem como dizer que ela estivesse errada ali buscando não deixar as pessoas com fome, não é? Desconfortáveis. Mas eu entendo que essa ocasião daqui desse encontro, Jesus está falando a respeito do culto, por exemplo, né? O culto que se presta a Deus, e que, óbvio, quando se está fazendo essa prestação de culto, é necessário que se paralise tudo, né? Absolutamente tudo, não se vai vender, não se vai comprar, é um Shabá. O culto é um Shabá, é um momento de dedicação exclusiva ao Senhor. E entendendo o quê? Que naquele momento pode acontecer uma visitação. Então eu fico pensando assim comigo, que talvez lá no futuro, depois que Jesus ressurgiu de entre os mortos e voltou para o céu, a Maria tenha dito assim: tá vendo, Marta? Você perdeu o privilégio de estar com quem não vai estar conosco mais fisicamente. E certamente você não vai se dedicar conforme você estava querendo se dedicar a milhares de pessoas que entrem e saiam da nossa casa. Mas aquele convidado ali era muito especial, e ele precisava de um culto da sua parte para que ele fizesse a visitação a você. A mim ele fez a visitação com o ensino, porque a mim ele ensinou muitas coisas que eu sei que as panelas não vão ensinar, a máquina de lavar não vai ensinar,
cadernos não vão ensinar, os livros não vão ensinar, né? Os bailes não vão ensinar, os namoros não vão ensinar. Né? E uma certa vez tive a oportunidade com a senhora que virou para mim e falou assim: pois é, Sônia, mas o nosso Senhor não teve um relacionamento com fulana assim, mas minha querida, de onde você tirou isso? Você acha que Jesus, tendo tantas coisas importantes para fazer, vai se dar ao trabalho de pensar aquilo que é o métier da sua vida? Né? E, infelizmente era verdade, ela só pensava em namorar, né? E aí ela entendia que Deus também é assim, Deus não é assim, né? Conforme Jesus falou, a Maria escolheu a melhor parte, essa não será tirada dela. A melhor parte, o que é? A visitação do Senhor, né? Eu até separei, né, por exemplo, Gênesis 32, versículo 12, conta uma história, né, de Jacó, e o Jacó estava saindo da presença do sogro dele, onde ele esteve durante muitos anos, e foi uma convivência atribulada. E Deus disse a ele o dia final dele ali naquele lugar e determinou que ele retornasse para a terra dele. Só que o retorno para a terra dele implicava em que ele reencontrasse o irmão dele, que sentia ódio dele. E então ele foi para o Val de Jaboque. Antes disso, né, no entorno do Val de Jaboque, o nosso querido Jacó viveu uma experiência assim que eu acho assim das mais lindas, tanto que o nome que é dado aqui ao lugar onde ele estava, eu uma certa vez peguei e depois de realizar várias obras, né, enfim, numa parte, no quintal do prédio onde eu tinha um apartamento, eu me programei para colocar uma placa com este nome, pelo significado que tem esse nome. A história diz assim: também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. O Jacó teve uma visitação de Deus que foi o livramento da ira de Labão, seu sogro. E esse livramento não aconteceu aqui nesse momento, aconteceu quando aquele homem estava dormindo e Deus se apresentou a ele e falou: olha, você está proibido de tocar no meu servo, você não vai falar com ele nem coisa para o bem nem coisa para o mal. Então Deus fez uma visitação na situação do Jacó, que era a situação que ele estava vivendo com o sogro que não queria soltá-lo. O sogro queria continuar fazendo trapaças e usando o Jacó como saco de pancada, né? E depois ele tinha ainda o desafio de encontrar-se com o irmão. Então Deus foi uma outra visitação, quebrantou o coração do Esaú, né? Mas o Jacó teve a visitação ali no momento em que ele agarrou-se com o anjo na oração, no prostrar-se aos pés ali do Senhor, não era ali o próprio Senhor Jesus, era uma teofania, e ali o anjo tocou na juntura da coxa dele e ele saiu daquela experiência mancando, saiu marcado. E então nós vemos, ele foi visitado no seu caráter, né? Que a visitação de Deus é nesse sentido, visita é uma coisa, visitação é outra, amém? E nós temos também, que eu acho assim muito interessante, o Zaqueu, que era publicano, era cobrador de impostos e era judeu, num contexto em que Israel estava sob o domínio de Roma. Ele então trabalhava para Roma, não apenas trabalhava para Roma, né, mas ele também tirava proveito do povo que estava sendo dominado pelos soldados romanos, né? Então, quando ele ia cobrar os impostos, ele sobretaxava as pessoas das quais ele iria
cobrar tais impostos. Então ele era mal visto e malquisto pelos judeus daquela época. Então, obviamente que sendo judeu, ele lia a Torá, ele conhecia a Torá, ele sabia que havia uma espera, e era a espera do Messias. E por conta disso, ele vendo todas as movimentações de Jesus, ouvindo os assuntos pertinentes a ele, né, porque as pessoas falavam entre si sobre os milagres, sobre as maravilhas, ele então decidiu verificar de perto. E então ele, como era baixinho, decidiu buscar um lugar privilegiado, que foi um sicômoro, uma árvore. Subiu e ficou lá para esperar Jesus passar e ele ver o Salvador, ele checar se aquele era quem ele deveria esperar, e ele estava esperando. Então o Zaqueu fez isso, e quando Jesus chegou, Jesus virou para ele e falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Ora, se Jesus não o conhecia, foi uma visitação na caixa preta da vida do Zaqueu. Olha, eu sei o teu nome, eu sei das coisas que você faz. E hoje eu vim até você porque eu quero que você não faça mais. Mas você não consegue parar de fazer sozinho, por isso que eu vim. E o Zaqueu desceu depressa, desceu feliz, e ainda que tivesse tanta murmuração, tantas reclamações das pessoas porque Jesus ia para a sua casa, foi para a sua casa que ele levou Jesus Cristo. Ele teve uma visitação do Senhor naquilo que lhe era mais difícil, que era enfrentar a sociedade por conta das falcatruas que ele realizava. Sem Jesus, ele não poderia fazer. O Senhor Jesus Cristo fala em João 15, não é? Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor Jesus Cristo. É Ele quem faz todas as coisas. A nós compete fazer como a Maria, nos colocar aos pés do Senhor para aprender, para conhecer ao Senhor. Amém? Conforme Zaqueu, deixar que Jesus faça aquilo que Ele quer fazer. Jesus queria ir para a casa de Zaqueu. Amém? E nós temos também a filha de Jairo. Jairo era o chefe da sinagoga, e o Jairo, também tendo visto tantas coisas sendo feitas por Jesus em favor das pessoas, em favor principalmente dos pobres, dos mais desprezados da sociedade, ele se fez igual a essas pessoas, e ele foi atrás do Senhor Jesus. E não apenas isso, eu acho muito interessante. Ele foi atrás de Jesus e ele não usou, não é, o seu cargo para ter algum benefício, não é? Ele foi humilde, ele se manteve ao lado do Senhor Jesus quando a mulher hemorrágica chegou, quando Jesus cedeu do seu tempo para aquela mulher e curasse aquela mulher. O Jairo não se sentiu maior do que ninguém, né? E que devesse arrancar Jesus dali de onde Jesus estava, apressar o Senhor Jesus. Não, ele ficou. E quando o Senhor Jesus disse para ele: Jairo, crê somente, ele também apenas creu. E ele continua a sua jornada em direção à sua filha, a qual Jesus, quando chegou, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Esta menina também teve a visitação do Senhor. E hoje eu gostaria de deixar essa palavra para você, dizendo a você: olha, existe diferença entre visita e visitação. Eu posso te visitar, e aí eu posso levar alguma coisa para comermos no lanche ou não levar, né? Mas Jesus pode fazer uma visitação, porque eu não tenho o poder que Jesus tem, né? Jesus tem o poder de saber o que você precisa. E ele tem o poder de repreender o que faz você ter esta necessidade. Talvez você tenha necessidade de se drogar, talvez você tenha necessidade de se prostituir, talvez você tenha necessidade de matar, talvez você tenha necessidade de
enfim, seduzir menores, né? Talvez você tenha o triste mal da pedofilia, a psicopatia, a sociopatia, né? Talvez você tenha o triste mal do alcoolismo, talvez você tenha o triste mal da mentira, do adultério, talvez você esteja em fornicação, talvez você seja uma pessoa que já conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você talvez já tenha tido a experiência de estar com o Senhor, como Maria esteve, como o Zaqueu esteve, como a Marta esteve, como Jacó esteve, como tantos, muitos, milhares que estão referidos na Bíblia estiveram. Mas hoje você está longe da presença dele. E hoje eu quero orar por você para que você tenha de novo a presença do Senhor. E por conta disso, você tenha a visitação do Senhor no mal que te está fazendo ficar menor do que você é. Amém? Porque todos nós somos menores, essa é a grande verdade. Nós não somos grandes coisas. Nós somos, obviamente, a coroa da criação, né? A coroa da criação é a parte da criação de Deus mais bonita, mais fantástica, né? Apesar das matas, das florestas, das estrelas, da lua, do sol, dos animais, de tudo quanto o Senhor fez. Nós somos a melhor parte, o ser humano é a melhor parte. Por isso nós não devemos nos automutilar, não devemos ficar falando mal de nós mesmos ou do nosso próximo, nem devemos praticar as tantas coisas que o inimigo nos leva a praticar, dentre elas as que eu falei aqui, né? A matar, roubar, destruir, agredir, ferir, mentir, né? Usar drogas, se prostituir, se alcoolizar, tantas coisas terríveis que o inimigo nos determina a fazer e nós não percebemos quem nós somos perante a Deus. Mas o que eu quero dizer é que nós somos muito grandes para Deus, mas nós não somos aquelas coisas grandiosas que muitas vezes nós somos tentados a achar que somos para peitar o mal, não é? Algumas pessoas ficam achando que elas podem fazer o que elas bem entendem, que o diabo não vai fazer nada, como se ele não fosse ninguém, como se ele não existisse, e nós sabemos que ele existe e que ele anda ao nosso derredor buscando nos tragar, buscando alguém que possa ele tragar. E quem é que ele pode tragar? Que não seja você. Amém? Eu quero orar a Deus pedindo que ele coloque em você o desejo de ser visitado por Deus nas mazelas da sua vida, que o Senhor Deus visite você nessa situação de divórcio, que você volte atrás nessa decisão que vai fazer a sua família sofrer, que você volte atrás na sua decisão de correr atrás de gente que não tem nada a ver com a sua vida, que não tem nada a ver com aquele voto que você fez lá no altar. Amém? Que você ouça esta mensagem hoje e a considere vinda da parte de Deus, conforme aconteceu com a minha amiga. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço a cobertura do sangue de Jesus Cristo sobre a minha vida, sobre tudo quanto eu tenho, sou, Pai, e também com respeito aos meus familiares e amigos, aqueles pelos quais eu oro e intercedo. Que o Senhor nos cubra com o sangue de Jesus para nos proteger de toda e qualquer obra que o inimigo intente fazer como retaliação por estarmos aqui nessa mensagem, nos dirigindo às pessoas, para, Senhor Deus, falar com elas que há um Deus que quer fazer uma visitação ao mal que as está perturbando, tirando-as do prumo, fazendo-as serem menores, pequenas, conforme o diabo é pequeno, e elas ficam no mesmo nível dele. Então, Pai bendito, eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, visite esta pessoa, visite com o seu poder, com a sua graça, com a sua misericórdia, que o Senhor visite essa pessoa, meu Pai, com a sua doce e suave voz. Oh, Jesus, falando com ela do teu amor por ela, falando com ela, Senhor, e fazendo-a convencer-se deste amor tão grandioso que te levou para a cruz do Calvário no lugar dela. Meu Pai querido, eu não sei qual é o problema dessa pessoa, mas eu sei que o Senhor sabe, e eu te peço, Senhor, na sua visitação, repreenda todo o mal na vida desta pessoa, o desemprego, o alcoolismo, as drogas, a prostituição, a fornicação, a mentira, a soberba, o orgulho,
toda forma de pecado, toda forma de mal, toda injustiça. Em nome de Jesus, meu Pai, eu peço que o Senhor repreenda todo o mal e faça dessa pessoa, meu Pai, um novo ser, uma nova criatura, nascida de novo. E, ó Deus, que possa te chamar de papai, por ser ela ou passar ela a partir desse momento, aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador, tornar-se filha do Deus eterno. Em nome de Jesus, Pai. Querido, querida, faça esta oração comigo. Nós estamos numa batalha neste momento. É uma batalha espiritual pela sua vida, pelo seu bem-estar. Fale assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te entrego a minha vida, o meu coração e todos os meus pensamentos. Deus, eu abro mão de todo o mal na minha vida. Eu te peço perdão por todo o mal que eu já pratiquei na minha vida. Senhor, em nome de Jesus, escreva o meu nome no livro da vida. Me cubra com o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, que eu aceito como meu único e meu suficiente Salvador. Pai querido, eu te amo e eu quero ser teu filho e ter liberdade para me achegar ao Senhor em oração em nome do teu Filho Jesus e te pedir socorro como eu te peço agora. Deus, envia o teu socorro, visita-me nesta data com teu poder, com teu amor, para que eu possa, Senhor, testemunhar da tua glória na minha vida. Amém. Amém, querido, querida. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, tenha compaixão de ti e te dê a paz. Em nome de Jesus Cristo. Tchau, tchau.